a gente pode dizer que a preservação começou a ser vinculada muito fortemente à ideia do exercício da cidadania, uma vez que são nos registros que se garante, se preserva a história do Estado e que se pode trabalhar, por exemplo, com a transparência dos poderes e que se pode, por exemplo, contar uma historiografia correta ou, no mínimo, próximo da realidade que os registros podem manter. No campo específico que nós vamos aqui conversar, né, que seria a aplicação, um viés da preservação, que seria a preservação digital, ela torna-se crítica para a sociedade contemporânea por um motivo óbvio. A gente começou a mudar a forma de produzir documentos. Começou a mudar a forma de se relacionar. Então, se até então, em algum momento, a gente registrava em tabletes de argila, e de repente a gente passa a nem saber que registro, a gente só sabe quando a gente usa um aplicativo, a informação aparece ali, o áudio aparece ali, a fotografia aparece ali, mas via de regra nós estamos falando de bits. Então, toda a atividade humana começa a ser do que hoje é muito comum se falar em ser digitalizado, né? Deixa de ser começam a ser alterados os processos normais de trabalho, e esses processos de trabalho começam a ser transformados em questões digitais, em pontos, em dots, como se fala, simplesmente falando em uma forma digital. Bem, então, o que a gente tem como consequência disso? É que o exercício da cidadania, assim dito, passa a ser totalmente vinculado ao acesso à informação. É uma informação que precisa de contexto, é uma informação que está em meio digital, e uma informação que padece de questões como obsolescência tecnológica, de hardware e software. Então, nesse momento, a gente começa a entender e começam a surgir iniciativas um pouco mais sérias, talvez, sobre como preservar esses novos documentos, esses novos registros digitais. E é bom nunca esquecer que, embora os registros digitais surjam ali pela década de 50 do século passado, as iniciativas mais sérias de preservação começam a surgir já na década de 90, mais de 40 anos depois, né? E só talvez no século novo é que a gente vê isso de uma forma mais continuada, mais séria, transformado começando a ser adotado pelas instituições como efetivas políticas de trabalho, né? Até porque as demandas legais e a evolução da legislação obriga que as instituições passem a respeitar determinadas coisas e aprovar as suas funções através dos registros que até então eram meio esquecidos. No meio dessas políticas de preservação digital que surgem, a gente pode citar algumas. A própria Câmara dos Deputados cria em 2012 um ato sobre a política de preservação digital. A Pinacotec de São Paulo tem uma política de preservação digital de 2017. O Arquivo Nacional tem o AN Digital, que é de 2018, a normatização, e ainda tem orientações para a elaboração de política de preservação digital. Policies in 2019. Superior Court approved a policy in 2019, and I can name the National Library and the experience of digital preservation. You hear Joaquim's word. And I would like to talk about something. These two guests that we have, they are connected to national libraries. So the bias that we'll bring is the bias of the library aspects and this work of collections. I would like to talk about the introduction, digital preservation on archivistic documents, for you to understand, to clarify why it is so necessary. The Archives Council understand when we create the requirements for digital preservation, it is necessary to have a digital repository that is reliable. Archivistic, that's the adjective that they use. This archivistic shows that there are some aspects that need to be observed different from other documents.
So, for example, we can talk about digital preservation, never forgetting that we are going to dispose of documents. We do not talk about it in digital preservation in a library collection. Other aspects, for example, custodian chain concept is as important as the concept of preservation chain for the documents authenticity. This is an archivist concept that we work. Another concept that we talk about digital preservation is the variability or stable content and fixed form. I can talk about different aspects. In general, the object here of our table are digital preservation policies, and it's worth remembering CONARC and UNESCO in 2002 created a document called A Letter for the Digital Heritage Preservation. Connect translated to the archivist digital document preservation. And this content is important to highlight the tripod of success of a digital preservation policy, suggesting the elaboration of strategies and policies, establishing standards, and knowledge improvement. This EBICT event, Rede Cariniana, this 15th pledge, is focusing on the final part of the tripod, fostering knowledge. And here, we would like to start up our roundtable. So I pass the floor to our first lecturer, Mr. Gilberto Pedreira Campídio, the member of the archivist in the City Administration Madrid since 2001, implements the information technology in the library, museums, director of the Digital Library, Memories of Madrid, responsible, among others, by the coordination of digitalization work and dissemination of the work in that library, archives, and museums in the city of Madrid, responsible for planning and coordinating all the work on the digital collection preservation in these institutions. Mr. Campídio, the floor is yours. Good afternoon. It's almost evening in Spain. Por esta amable presentación y sobre todo por esta interesante introducción que, bueno, resume un poco de lo que vamos a tratar de hablar. Bien, y muchísimas gracias también, como no, a la organización de este encuentro, ¿no? Por haber pensado en una biblioteca como la Biblioteca Digital Memoria de Madrid, pues para contaros un poco, trasladarles la experiencia que tenemos en preservación digital y en planificación de preservación digital y sobre todo cómo llegamos a generar o crear esa planificación. Mi intervención me gustaría articularla en un primer momento, hacer una pequeña introducción de la biblioteca para conocer un poco de dónde viene el fondo, porque a lo mejor diferimos un poco de los archivos a los que te referías antes o diferimos un poquito de la administración electrónica por cuanto nuestras colecciones son colecciones históricas, ¿no? Sí que es verdad que tenemos documentación de archivos, de bibliotecas y de museos, pero bueno, creo que es interesante por lo menos contextualizar un poco cómo crecimos y cómo hemos avanzado en preservación digital. Para ello he traído una presentación, voy a compartir pantalla. F5, lo tengo. Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Aún no. ¿No la vemos? Ainda não apareceu nada. No apareció nada, vale, es que tengo configurado 2 monitores. Bueno, no pasa. Clica en Share Screen. A ver, vamos a compartirla ahora. Sí. Ok, agora apareceu. Ahora sí, ¿no? Sí. Professor Gilberto, ¿podría falar un poco devagar su español? Un poco más despacio, más alto. Un poco despacio, por favor. Sí, no te preocupes. Es un problema que tengo. Tiendo a hablar demasiado rápido y es verdad que el idioma es un problema ahora mismo. F5.
Ahí estamos. Bueno, pues... Bueno, la biblioteca digital es una biblioteca de la Ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. Y es una biblioteca que surge en el año 2008 con los objetivos de digitalizar, difundir y preservar las colecciones conservadas en los archivos, bibliotecas y museos de la Ciudad de Madrid, pero siempre atendiendo las llamadas instituciones de la memoria, es decir, documentación de carácter histórico. Digitalizar es una finalidad evidente, función evidente de una biblioteca digital, difundir ese patrimonio a través de la red también lo es, y preservar, pues lo encaramos desde un doble sentido. Por un lado, tomar parte en la conservación de los originales y, por otro lado, pues preservar a largo plazo la propia colección digital que íbamos generando a consecuencia de esa digitalización. Se trataba de un proyecto transversal, un proyecto que implicaba diferentes instituciones del Ayuntamiento de Madrid, todas ellas con patrimonio perteneciente al patrimonio cultural. En principio eran siempre bibliotecas, archivos y museos, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta cómo otros servicios del Ayuntamiento también tenían documentación susceptible de pertenecer a este patrimonio y, por tanto, fuimos progresivamente incorporando estos fondos. Además de los fondos propios de la Ciudad de Madrid, también hemos trabajado pues, con Metro de Madrid, con el diario deportivo AS o con institutos relacionados con la historia de Madrid. La biblioteca cuenta con una unidad digital propia de digitalización, ¿no? Que tiene una capacidad pues, bastante alta para digitalizar documentación histórica, con 3 escáneres tamaño A1. Y bueno, podemos digitalizar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Digitalizamos audio también, estamos empezando a trabajar con vídeos, digitalizamos placas de vidrio, fotografía, etcétera. Todo, la idea es que podamos digitalizar pues prácticamente todo lo que podamos. Contamos con un equipo formado por 4 operadores de escáner, un responsable, 2 informáticos y un bibliotecario responsable de esa unidad, además de un buen número de colaboradores que, bien repartidos por las propias instituciones que colaboran con nosotros, como gente que viene a través de becas, convenios de colaboración, para realizar trabajos de posgrado de las universidades, etcétera, etcétera, pues entre todos hemos hecho un poco memoria de Madrid. La colección a la que nos enfrentamos, ¿no? A la hora de preservar, después de unos cuantos años digitalizando, está integrada más o menos por unos 7 millones de imágenes, lo que suponen unos 320.000 documentos pertenecientes a los archivos, bibliotecas y museos de la Ciudad de Madrid. Y recientemente estamos empezando a enfrentarnos a la preservación de otro tipo de colecciones, ¿no? que no eran tradicionales, ¿no? Y que nos han obligado a desarrollar planes específicos para ello, como por ejemplo las reproducciones en 3D, que estamos trabajando mucho como medio de difusión del patrimonio cultural, o pequeñas aplicaciones web, ¿no? Los típicos CDs que se hacían hace 15 o 20 años, donde una aplicación HTML estaba diseñada no para estar en la red, sino para consultarse dentro de un CD, ¿no? Pues de eso el Ayuntamiento tiene una producción bastante grande. Y también trabajamos con audio y con vídeo, como decía. Una colección que recoge distintos tipos de formatos. Estamos trabajando con ficheros TIFF, JPG, PDF, en tema de audio MP3, WAP, MIDI, RIP, en vídeo MP4, AVI, FLV y en el caso de las aplicaciones con HTML, XML y FLV. Bien, ¿por dónde empezar, ¿no? La preservación realmente fue un camino bastante difícil, ¿no? Ha sido un camino difícil de recorrer el llegar al punto en el que estamos ahora mismo de que todo lo que es digitalizado es preservado y no se digitaliza nada sin vocación de preservarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que no fue un camino nada fácil, ¿no? Un camino que a lo mejor algunos de ustedes en este punto pues se pueden identificar con nosotros, ¿no? Pasamos por una primera etapa, 2008, de digitalizar de forma indiscriminada, ¿no? Una etapa inconsciente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en la que acumulábamos imágenes y realmente no sabíamos qué hacer con ellas, ¿no? Más que utilizarlas en la web, ¿no? Claro, eso generó un problema, ¿no? De repente nos vimos con un montón de imágenes que no sabíamos qué hacer con ellas y que se nos podían perder. Y eso nos llevó a una siguiente etapa, a un siguiente momento, un momento de reflexión, ¿no? Donde dijimos, bueno, vamos a ver qué está pasando con esta colección y qué tenemos que hacer para intentar que no se pierda y sobre todo, qué podemos hacer con los medios que teníamos en ese momento, ¿no? Y fue entonces cuando empezamos ya a pensar en planificar, ¿no? nuestra preservación. Lo primero que hicimos fue
aplicar pues políticas muy sencillas de preservación, ¿no? Pues algo tan sencillo como reorganizar las colecciones. Tengo en un disco duro 3 tipos de colecciones diferentes, 3 tipos de ficheros, pues voy a reorganizarlos todos en el mismo disco duro. Voy a validar los formatos que me han dado. Voy a hacer una política de refreshing, por ejemplo, de ficheros. Voy a renombrar los ficheros para convertir mi colección en procesable, etcétera, etcétera, etcétera. Establecer una serie de protocolos para mover los discos duros y, sobre todo, comenzar a motivar el equipo. Todo el equipo que estaba digitalizando debía ser consciente que lo que estamos haciendo tiene que ser preservado a largo plazo, ¿vale? Y esto es muy importante. Todo ese bagaje, ¿no? Esa serie de acciones previas a contar o a desarrollar un plan de digitalización, pues nos lleva a buscar soluciones, ¿no? Las soluciones en este caso fue la adquisición de un seguro de preservación digital, en este caso LipSafe, que fue la decisión que tomó el Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. Y a partir de ese punto, pues ya comenzamos a desarrollar, pues a planificar nuestra preservación, ¿no? Nuestra preservación digital. Las conclusiones de todo este bagaje, todo este tiempo, todos estos fueron prácticamente 7 años, pues son un poco evidentes, ¿no? Pero yo creo que no está de más recordarlas, ¿no? Para cualquier persona que inicie un proceso de digitalización. Todo objeto digitalizado deberá ser preservado. No se puede hacer digitalización sin tener claro qué vas a hacer con el resultado de la misma. Digitalizar no implica preservar, ¿no? Es muy común la creencia de que si yo digitalizo y lo cuelgo en mi página web, estoy conservando, contribuyendo a conservar patrimonio digital relativo, desde mi punto de vista con 2 comillas. Y luego nos dimos cuenta también de una cuestión que parece un poco deslavazada, ¿no? O a lo mejor no muy cercano a la preservación digital, pero nos dimos cuenta del valor que la difusión del patrimonio de lo que estábamos preservando tenía para la propia preservación. Es decir, si yo soy capaz de contar lo que estoy guardando y transmitir el valor de lo que estoy contando, me va a ser muchísimo más fácil obtener recursos, ¿no? para poder embarcarme en algo como la preservación a largo plazo, que resulta relativamente caro, a veces, en ocasiones cada vez menos, pero caro. Bien, toda esta experiencia, ¿no? Nos llevó a plantearnos también pues una serie de cuestiones que son esenciales, ¿no? A la hora de planificar o diseñar cualquier política de preservación digital, ¿no? Lo primero, y vuelve a ser otra peregrullada, como decimos en España, que es una cosa que es obvia, evidente, es conocer la naturaleza de tu colección. Yo tengo que conocer los formatos que estoy guardando, o que quiero guardar, o que quiero preservar, ¿no? No es lo mismo, y sobre todo los formatos que genera la digitalización de diferentes colecciones. Pongo un ejemplo. Si yo digitalizo un libro, pues voy a tener unos ficheros máster que van a estar en formato TIFF, pero a la vez voy a tener unos ficheros derivados que van a ser unos JPG, a partir de los cuales puedo hacer un multipágina, un PDF, que es lo que voy a ofrecer en Internet, ¿vale? Esto es evidente. Pero ¿qué nos ocurre cuando, por ejemplo, estamos trabajando con un disco, con un LP de los de toda la vida, donde por un lado tendré formatos de audio, por otro lado tendré formatos de imagen al mismo tiempo, porque tendré que digitalizar la carátula, tendré que digitalizar los cuadernillos que tenga, la información textual que tenga, entre comillas, y al mismo tiempo tendré que preservar el audio. O si hacemos un 3D, por ejemplo, ¿qué formato voy a coger para conservarlo? Cuando además yo creo que el resultado de la digitalización en 3D está en peligro de extinción hasta que no avancemos un poquito, ¿no? Bien, es esencial conocer cómo está almacenada la colección que pretendo preservar, ¿no? De dónde viene, ¿no? ¿Dónde está? La tengo en 40 discos duros, está en un server, y cómo está organizado, cuál es su estructura, ¿no? Solo entonces estoy en condiciones de empezar a poder decir o poder estar en el camino correcto de conocer mi colección y de poder preservarla. El segundo punto, que es otra cosa evidente, es valorar los recursos que tienes, ¿no? Y aquí a mí me gusta plantear esto de la siguiente manera. Yo creo que hay que valorar los recursos que uno tiene, pero hay que hacerlo sin miedo. Es decir, recursos no es igual a dinero. O sea, es igual a dinero, es cierto, no puedo negar esa evidencia, pero sí que es verdad que hay muchísimas cosas que se pueden acometer a corto plazo
sin necesidad de tener que contar con un gran software de preservación o contar con un montón de servidores o con una plataforma tecnológica pues a la altura, ¿no? Estos recursos son sencillos, ¿no? Puede ser simplemente el refreshing que hablaba antes, puede ser simplemente el preparar tu colección para ser procesada, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de medidas de este tipo. Y sobre todo que hay que cometerlas sin miedo, ¿no? Y aquí a mí me gusta mucho citar a mi amigo Antonio Guillermo. Él dice que no hay ni buenas ni malas políticas de preservación digital, ¿no? Hay niveles de preservación digital. Entonces, sin adentrarnos en lo que plantea NDSA ni nada de esto, un poco así más de andar por casa, realmente cuando yo tengo unas imágenes digitales sobre mi mesa en un disco duro y duplico ese disco duro, estoy haciendo un ejercicio de preservación digital y una política de preservación digital. Pero además, cuando cojo ese disco y me lo llevo a la casa, a la biblioteca de al lado o lo cambio de edificio, sigo aumentando ese nivel de preservación. Por eso quiero decir que no hay que tener miedo, ¿no? en abordar este tipo de acciones pequeñas. Y luego, lógicamente, valorar tus recursos a largo plazo. Es decir, tengo que conseguir alcanzar y llegar a tener un sistema de preservación digital pues que cumpla con el modelo AIS, que cumpla con todos los requisitos y todos los estándares que necesito, ¿no? Pero puedo ir trabajando en dos. O sea, no tengo que quedarme esperando a tener la plataforma para poder hacerlo, sino que puedo ir avanzando muchísimas cosas que no dejan de ser más que pasos en los diferentes niveles de preservación digital. Y luego, claro, evidentemente, otra cosa que es fundamental, diseñar y pensar los medios para sostenerlo, para que sea sostenible y para que eso se pueda mantener, ¿no? Es decir, yo puedo poner en marcha una serie de acciones, puedo pedir, pero no puedo estar en manos de un presupuesto. Tengo que buscarme los ardices o las formas para mantener. Es una operación de marketing. Tengo que vender la preservación digital y seamos sinceros, la preservación digital es una cosa que se vende muy mal, porque es una cosa que no es nada atractivo, ¿no? Desde el punto de vista político es complicado conseguir fondos. Bien, consecuencia de todo esto, nosotros, y una vez que ya habíamos alcanzado, digamos, teníamos nuestro sistema de preservación digital, pues en ese procedimiento de valorar los recursos, en la biblioteca lo que hicimos es implementar dos niveles de preservación, ¿no? Dos niveles de preservación, pues por un motivo fundamental, ¿no? Porque por un tema de espacio. El espacio es caro y LibSafe ahora mismo pues tenemos una capacidad de 200 terabytes en caliente duplicados, pero hay muchas colecciones que son muy grandes y no somos capaces de... Llenaríamos LibSafe rápidamente con unas colecciones que a lo mejor no resultaban del todo rentables, ¿no? Entonces, bueno, para ello establecimos estos niveles. Un nivel de prepreservación, que no es otra cosa más que la generación de los ZIP, de los paquetes de ingesta, pero no ingestados en LibSafe, simplemente preparados para hacerlo. Y naturalmente son copias que están triplicadas, están en diferentes ubicaciones, pero de momento están en discos duros. Y un nivel 2, que son los objetos preservados que directamente están en LibSafe, ¿no? Para eso, pues contamos con las siguientes herramientas, ¿no? Por un lado, contábamos con nuestro sistema de gestión documental, que lo que hicimos es simplemente adaptarlo, ¿no? Incorporar dentro del flujo de trabajo un montón de elementos que tenían que ver con la preservación de colecciones. Fue una implementación progresiva, ¿no? Porque conforme iban surgiendo las necesidades, pues íbamos implementándolos en nuestro propio sistema de gestión. Y luego adquirimos nuestro sistema de preservación, hoy conectado con nuestro sistema de gestión documental. Entre medias, generamos un software que lo que hacía era que servía simplemente para generar estos ZIP, ¿vale? Y poder alcanzar este nivel de preservación, ese nivel de prepreservación. A ver, no sé si me estoy explicando bien, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si digitalizo los padrones de la ciudad de Madrid de la década de los 40, pues puedo estar hablando fácil de 4 o 5.000 volúmenes. Que no digo que no haya que ser preservado, pero que ahora mismo con los medios que tengo es difícil hacer esa preservación total, ¿no? Por tanto, lo dejo en ese estado de preservación. Proceso todos los ficheros, verifico, valido, garantizo que lo que voy a guardar está bien guardado y de momento lo dejo en espera de poder adquirir más, obtener más espacio, ¿no? Para poder seguir preservando. En todo esto, claro, evidentemente juega un
papel crucial, importante, es el desarrollo de un plan de preservación, ¿no? Es decir, cómo todo esto de lo que estaba hablando antes, cómo lo plasmo en un papel para que a futuro, independientemente del tipo de colecciones que se vayan a incorporar a nuestro repositorio, pues sean debidamente preservadas, ¿no? Entonces, es un momento importante, ¿no? Y el que a veces no es bueno, no lo sé, quizá lo que voy a decir es un poco extraño, ¿no? Pero no es bueno embarcarse en crear un plan de preservación sin tener una experiencia previa de lo que hay realmente detrás de la preservación, ¿no? Como decimos aquí, de tocar ficheros, ¿no? A nosotros, desde luego, a la hora de redactar nuestros planes, nos sirvió muchísimo la experiencia previa que habíamos tenido y la cantidad de errores que cometimos, ¿no? Por ofrecer una definición, un plan de preservación es un conjunto de acciones o procedimientos destinados a que la preservación a largo plazo de una o parte de la colección digital. No tienes más misterio. Y bueno, ¿qué es lo que hace un plan de preservación? ¿Qué debe contemplar un plan de preservación, ¿no? Y bueno, en nuestro caso lo hace, ¿no? La definición de los metadatos que se van a emplear en materia de preservación. Por ejemplo, parece una tontería, pero muchas veces el bibliotecario, ahora ya no tanto afortunadamente, ¿no? Pero se enfrentaba a muchos problemas, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues es que tengo que utilizar este modelo de datos o este otro, pero no llego, no tal. Bueno, no pasa nada, no hay que, a lo mejor no hay que llegar demasiado lejos y implementar premis de entrada, ¿no? Sino simplemente con un Dublin Core cualificado dentro de un mes, pues nos puede servir perfectamente para preservar, ¿no? Y no hay que complicarse mucho la vida. Es un poco cada cosa a su tiempo, ¿no? Que a veces no siempre somos capaces de verlo y a veces nos echamos atrás. Hay que definir la forma y el número de copias que vamos a preservar y dónde las vamos a preservar, dónde se van a ubicar, cómo se va a acceder a ellas. Hay que definir los paquetes de ingesta, los expurgadores que vamos a utilizar. En un conjunto de imágenes puedo no querer tener el TXT que correspondan a los logs, o puedo no tener los thumbnails, puedo no querer tener pues una serie de ficheros. Definir los controles, ¿no? A los que vamos a someter esos objetos, es decir, a nivel de objeto, a nivel de carpeta y bueno, y verificar que esos controles vayan contra el renombrado, contra la estructura y almacenamiento de ficheros, etcétera. Luego, pues tengo que definir cómo voy a caracterizar y validar los formatos, qué formatos voy a preservar, pensando en evolucionarlos mañana. O definir las diferentes acciones que voy a utilizar en el procesado de los objetos cuando los cargo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos ocurre que cuando nosotros cargábamos nuestro sistema documental los ficheros, pues una carpeta de JPGs lo cargábamos en formato zip por operatividad. Vale, cuando entra en el sistema de preservación hemos definido un proceso que lo que hace es descomprimir ese zip y que guarda cada JPG de forma individual. Independientemente que el JPG no es nuestro formato máster de preservación en el caso de las imágenes, ¿no? Pero bueno, hemos decidido preservarlo también. Definir la firma que vamos a utilizar o los niveles de auditoría que vamos a emplear, ¿no? Es decir, vamos a auditar nuestra colección cada semana, vamos a fijarnos en NDSA para seguir subiendo niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez tenemos el plan, lo que tenemos que hacer es, lógicamente, implementarlo dentro de nuestro flujo de trabajo, ¿no? No parece que tenga mucho sentido tener un plan si desde ese punto vamos a empezar a trabajar de una manera no normalizada, ¿no? Entonces, bueno, nuestros planes nuestro plan contempla varios planes. En este caso les traigo un ejemplo de lo que llamamos audio ampliado, que es lo que decía antes, es un LP que tiene, por uno, generar ficheros de audio, por otro lado, generar ficheros de texto normales y corrientes. Entonces, tenemos que definir claramente cómo esperamos recibir esa información, esa documentación, bien desde nuestros propios escáneres o bien porque hemos contratado una campaña de digitalización externa para que nos lleguen esos ficheros. Una vez que hemos recibido estos ficheros, lo que haremos es, a través de la aplicación, esta aplicación de preproceso, que se llama Libnova Converter, lo que haremos es generaremos los zip, dándole pues la estructura que tendrán ya y cómo serán debidamente almacenados con las validaciones pertinentes de realizar, simplemente a punto de ingestarlo. Y naturalmente todo eso encajarlo dentro del flujo de trabajo de la propia preservación, ¿no? Que a su vez está integrado dentro del flujo de la digitalización y difusión del flujo general de trabajo de la biblioteca digital. Pero esto es un punto muy importante, ¿vale? Porque a veces
en ocasiones ocurre que aunque tengamos un plan, pues no lo cumplimos como debemos, ¿no? Y luego finalmente nos acaban llegando los problemas. Hombre, yo no me quiero extender mucho porque yo creo que 20 minutos es poco, luego trataremos de hablar, ¿no? Pero sí me gustaría plantear una serie de recomendaciones desde el punto de vista de aquel que va a empezar a preservar o aquel que está comenzando a preservar su colección digital, lo que se plantea empezar a digitalizar, ¿no? Hay que tener una serie de cosas en cuenta, ¿no? O sea, la preservación digital, los deberes de la preservación digital, debe estar presente en todos los procesos de la biblioteca. Es decir, hagamos lo que hagamos, sea para difusión, sea para tal, tenemos que tener en cuenta que eso hay que preservarlo mañana, de una manera o de otra. Es muy importante implicar a todo el personal, ¿no? Es muy buena política, muy buena práctica motivar a tu equipo para que sea consciente de que lo que está haciendo lo tiene que hacer de determinada manera para que eso perdure, ¿no? Y no se pierda tan recursos y poder acceder a sus ficheros en poco tiempo. Debe ser coherente con nuestras colecciones, ¿no? Debe atender a la hora de disgregar o de multiplicar un plan de preservación en diferentes colecciones. Un buen consejo creo que es atender a los formatos de los ficheros y no a las colecciones, ¿no? Muchas veces como bibliotecarios o como archiveros tendemos a decir, bueno, pues voy a preservar mi colección de mapas o voy a preservar mi colección de lo que sea, de libros. Pero no, realmente yo creo que en preservación digital tenemos que hablar de otra cosa. Estamos preservando ficheros. Voy a preservar mi colección de imágenes, mi colección de imágenes con multipágina. Pero es esencial porque evitará muchísimos problemas. Evitará que tengamos 800 planes, prácticamente todos exactamente iguales, y será muchísimo más fácil gestionarlo. Todo plan de preservación debe contemplar la posibilidad de ser ejecutado independientemente del software o los programas que empleemos, ¿no? Estamos hablando de preservación digital. Si yo pongo mis colecciones en manos de un producto en concreto, ojito, pues ese producto puede fallar, ese producto puede desaparecer, puede dejar de estar desarrollado y bueno, yo tengo que funcionar con los estándares con estándares de tal forma que pueda coger mi colección, mis discos, pincharlos en otro sitio y seguir gestionando mi colección. Debe ser coherente con los recursos que disponemos en cada momento. Esto es un poco lo que decía yo, ¿no? Lo que decía antes de que a lo mejor no estoy en condiciones de acometer la preservación masiva de mis colecciones a lo bruto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí puedo ir dando pequeños pasos que me acerquen hacia poder tener esa colección procesable de tal forma que luego sea fácilmente preservable. Y luego, sobre todo, debe ser constante en el tiempo, es decir, debe ser no una intención, debe ser una obligación, es decir, debe ser un servicio más que ofrezca la biblioteca, ¿no? O como queramos verlo, ¿no? Pues bueno, yo no sé si he tocado esto un poco por encima, tampoco contaba con demasiado tiempo, espero haber aclarado algo y sobre todo haber echado una mano a quien esté, no a lo mejor quien ya lleva tiempo metido en preservación digital. Me he fijado en la mesa anterior, el nivel técnico era bastante elevado, entonces bueno, yo he tirado por otro camino, pues espero que, pues pongo la pantalla, esta la última al final. Muchas gracias y cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda, en la medida en que pueda ayudaros, pues aquí está mi correo electrónico. ¿Vale? Aquí. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Vamos As perguntas à exposição do professor Gilberto, por favor, sejam encaminhadas para mim diretamente, que eu vou organizando, porque assim que terminar a exposição, a próxima exposição, a gente começa uma parte de debate. Então, eu gostaria de chamar para a segunda exposição o senhor Joaquim Marçal Andrade, coordenador da Biblioteca Nacional Digital e curador pela Biblioteca Nacional do portal Brasiliana Fotográfica. Trabalha na instituição há 40 anos, coordenou o projeto de resgate de coleção de fotografias doada pelo Imperador Dom Pedro II, hoje inscrita no Registro Internacional do Programa Memória do Mundo da Unesco. É coautor com a bibliotecária Célia Zayer do projeto de Laboratório de Digitalização da Biblioteca Nacional Digital. É doutor em História Social pela PUC-Rio e professor agregado do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Seja bem-vindo ao 5º Simpred, professor Joaquim. Por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, Gilberto. Vou compartilhar aqui uma tela. Não sei se todos aí estão vendo. Todo mundo vendo? Tá bom assim?
Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer. Obrigado, Vanderlei. Obrigado. Eu acho que eu falei seu nome errado, né? Pronto, ok. Obrigado, Vanderlei. Quero cumprimentar todos os colegas, né, que estão aqui presentes. Quero cumprimentar Miguel Arediano e toda a sua equipe no IBICT, a direção do IBICT. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar a minha colega Gabriela Aires, que está aí na comissão organizadora, né, e que também é uma figura tão importante na ABN Digital, exatamente na área de preservação digital. Bom, já cumprimentei o Vanderlei, quero cumprimentar também a minha equipe, né, que me ajudou muito a preparar essa apresentação, a equipe da Biblioteca Nacional Digital. Somos 29 guerreiros e guerreiras. Então, eu vou passando aqui os slides. Deixa eu marcar aqui. Todo mundo vendo aí? Tudo certo, Vanderlei? Tudo certo, né? Tudo certo. Tá, qualquer coisa você faz um sinal que eu estou vendo aqui você. Obrigado. Ok, tá ok. Obrigado. Então, pessoal, a Biblioteca Nacional Digital tem uma história longa, digamos assim, né? É interessante, ouvindo as apresentações hoje, né, dos colegas, pensar, né, que muitos de nós começamos a atuar nessa área ainda antes, né, do advento, por exemplo, da computação pessoal e antes que os computadores tomassem conta da nossa vida, né? A minha formação superior foi feita ainda numa faculdade analógica e, naquele momento, nascia esse campo fascinante da computação pessoal e a computação, então, se aproximava de todos os cidadãos em todos os campos profissionais. E eu fui trabalhar na Biblioteca Nacional justamente nesse momento, né, da transição. A minha apresentação, mostrando aqui rapidamente o sumário, eu vou fazer uma introdução, historiar a digitalização na Fundação Biblioteca Nacional. Vale lembrar que somos uma fundação de direito público subordinada à Secretaria Especial da Cultura, que hoje está subordinada ao Ministério do Turismo. Enfim, a fundação, dentro da Fundação Biblioteca Nacional, nós temos muitas atividades, né? E um dos centros ou das diretorias da Biblioteca Nacional é que está, então, alocada a Biblioteca Nacional Digital. O nosso trabalho é sempre de colaboração e de interação com toda a instituição. Então, observem, a política, isso que eu vou tratar aqui, é da fundação como um todo, né? Embora nós, nesta unidade, que é a ABN Digital, acabemos sendo os maiores impulsionadores hoje de todo esse movimento dentro da instituição, e que envolve muita colaboração e muita troca com colegas de outras instituições do Brasil, do continente, por que não dizer, do mundo, né? Então, em seguida, eu falarei um pouco da Biblioteca Nacional Digital especificamente. Depois, eu discutirei a nossa política de preservação digital, que o Vanderlei já bem lembrou aí, né, Vanderlei? Numa linha que você colocou aí das instituições que vêm lançando as suas políticas, né? Nós estamos lá no final dessa linha. Ano passado, depois de muitos anos de estudo interno, a gente lançou a nossa política, que agora começa, então, né, a tomar forma na prática, porque é muito trabalho por fazer, eu vou tratar disso aqui, e farei umas considerações finais. Tá? Eu sempre que falo para grupos assim desse nosso campo da ciência da informação, eu gosto de lembrar da figura de Manuel Cícero. Às vezes me dizem, Joaquim, você sempre fala isso. Eu digo, poxa, mas a gente fala de tanta gente todo dia, né? Inclusive de gente que nem é tão bom a gente lembrar. Então, por que não lembrar de Manuel Cícero Peregrino da Silva, que dirigiu a nossa Biblioteca Nacional entre 1900 e 1924, se não me engano.
Ele foi responsável pela construção e inauguração da atual sede da biblioteca, que naquela época era uma típica, né, um edifício de uma típica Biblioteca Nacional Europeia, com high-tech, né, com tudo o que havia de mais moderno na época. Manuel Cícero, entre outras coisas, né, implantou um catálogo coletivo das bibliotecas do Rio, que era a capital da República, né? Ele era muito antenado no que Potlé e Henri Lafontaine estavam fazendo, né? Ele trouxe a catalogação decimal universal para a Biblioteca Nacional, fez viagens à Europa, era uma figura incrível. E eu acho que ele realmente plantou sementes, deu contribuições, sem esquecer dos bibliotecários do século XIX, claro, mas Manuel Cícero está numa linha divisória aí de algo que vem direto até os dias atuais. Então, sempre gosto de lembrar de Manuel Cícero, como alguém que até hoje nos dá lições na Biblioteca Nacional. Depois eu citaria a fundação do IBBD, Instituto Brasileiro, né, de Bibliografia e Documentação, em 54, fundado por mulheres, né? É sempre bom homenageá-las, que depois virou o IBICT, o atual IBICT, que aqui está promovendo esse evento, né? E onde está a Rede Cariniana, que é coordenada pelo nosso colega Miguel. Eu gosto de lembrar que boa parte dessas fundadoras, desses fundadores do IBBD, passaram pela Biblioteca Nacional, fosse como dirigentes, fosse como servidores, funcionários por um tempo, ou colaboradores, né? Existem conexões sempre entre BBD e BICT e Biblioteca Nacional. Isso nos ajudou muito a chegar onde chegamos, né? Esse foi o primeiro programa, né, acadêmico de ciência da informação no Brasil, etc., etc. E a ABN sempre aprendeu muito com essa turma também. E interagimos muito. Depois eu lembraria que a automação da catalogação, aí a gente está chegando no nosso assunto, né? A automação da catalogação do material bibliográfico da Biblioteca Nacional começa de verdade nos anos 1970, né, sob a direção da Janice de Mello Montemor. Eu diria que é um momento em que realmente a gente muda de vez de uma biblioteconomia mais francesa para uma biblioteconomia mais anglo-saxônica, estadunidense. Naquela época, eu me lembro que a Fundação Getúlio Vargas, né, fazia esse trabalho com a Biblioteca Nacional, e assim começou a automação dos catálogos, né? Esse trabalho foi um pouco interrompido na gestão seguinte, e aí eu diria que é nos anos 1990 que a biblioteca realmente entra num ritmo que ela não vai mais perder desde então até os dias de hoje. Nos anos 90, nós tivemos as nossas primeiras bases de dados online, né? As primeiras ações para a implantação de uma biblioteca digital, realmente. E eu gosto de lembrar da bibliotecária Célia Zayer, né, que é uma pessoa que primeiro fez uma reforma, a mais radical reforma técnica administrativa da biblioteca no início dos anos 80, e que depois voltou nos anos 90, trabalhou em algumas gestões como diretora técnica, e foi a pessoa realmente que puxou, que colocou a biblioteca, né, nestes tempos em que hoje estamos inteiramente mergulhados. Eu acho que o Vanderlei citou aí a Carta da Unesco, não foi? De preservação digital. Eu vivi muita coisa com a doutora Célia, mas, por exemplo, você falou aí, eu lembrei. Eu e ela estávamos na Nicarágua, na reunião da Unesco, em que se chegou à redação final dessa carta, né? Juntos também escrevemos o primeiro projeto. Eu agora já entrando aqui no histórico da digitalização, tá? De como que os processos digitais entraram na ABN, e é claro que por trás disso há sempre um esforço e uma consciência da importância da preservação, né? Então, espero que vejam essa parte inicial da minha fala como um relato de uma instituição que desenvolveu a sua política, né? Seus procedimentos, Na verdade, a gente nunca teve muito tempo para planejar, entendam, né? A gente estava num mundo em que as coisas estavam acontecendo rápido e a gente queria
não queria perder aquele barco. Então, a gente ia avançando junto, aprendendo com os colegas, especialmente dos países mais avançados, né? E assim fomos. Então, esse meu relato aqui tem um pouco esse espírito. Então, continuando, eu me lembro que, nessa época, nós fizemos também, eu dizia, né, Celesaire, eu e outros colegas, desenvolvemos o projeto o primeiro grande laboratório de digitalização do nosso país, talvez da América Latina. Eu mesmo empreendi viagens de estudo. Vamos lembrar que, naquele tempo, havia o CLIR, Council on Library Information Resources, né? A Fundação Mellon dos Estados Unidos financiava muita coisa nesse campo. Além da biblioteca, o Arquivo Nacional, a Funarte, outras instituições estavam envolvidas naqueles tempos, né? Nesse compromisso e nessa missão de avançar. Eu mesmo fiz viagens de estudo à Universidade de Cornell, a Washington, depois fiz um estágio do Laboratório Digital da New York Public Library, que estava começando ainda naquela época, né? E vale lembrar que a Ângela Bettencourt, que é a pessoa que dirigiu a BN Digital desde a sua fundação em 2006 até a sua aposentadoria, há poucos anos, Ângela também fez uma viagem importante, realizou um estágio em Paris em 2005, né? Isso ainda antes da gente fundar a nossa biblioteca. Então, eu, ela e outros colegas, né, tivemos essa oportunidade, né? E eu acho isso muito importante, né? Quando a gente pensa numa política de preservação digital, a constante capacitação, o estudo constante, a avaliação, revalidação e atualização, não só de hardware e software, mas também do nosso conteúdo interno, né? Isso tudo é crucial. Sem isso, não se faz preservação digital. Bom, nessa época também a gente fez aquisição de equipamentos, e para isso teve que capacitar a equipe. Adotamos pela primeira vez normas e padrões para digitalização, adotamos conjuntos de metadados para preservação, e tudo isso, né, e os primeiros projetos que a gente fez naquela época é que nos levaram a agregar, adquirir um conhecimento, né, que foi a base de tudo mais. Eu vou relembrar rapidamente alguns dos primeiros projetos, né, aqui numa busca que a gente fez no Wayback Machine, aqui do Internet Archives, se bem que isso aqui já é de 2009, e a gente já, bem antes disso, né, tinha esses projetos na web. Então, por exemplo, os Estados Unidos, a Library of Congress foi uma super parceira nesse período, juntos fizemos projetos interessantes, né? E aí a gente tinha que digitalizar, catalogar, indexar, metadados, armazenamento, a gente estava aprendendo. Um outro projeto do qual me lembro com saudade é o projeto da digitalização dos mapas, né? Porque a biblioteca tem dos três principais arquivos cartográficos históricos do Brasil, e a gente entrou numa aventura de digitalizar os mapas de grande formato, né? Então, também importamos equipamento, aprendemos a trabalhar com câmeras de resolução, né? Com sensores de grande formato, e realizamos esse projeto, que foi também uma aventura, digamos assim. E, dessa maneira, a gente avançou a ponto de, em 2016, sob a coordenação da Ângela Bettencourt, lançarmos a Biblioteca Nacional Digital. E aí entra uma questão crucial para a preservação digital, que é o fato de que aquele projeto, que vinha desde os anos 90, foi institucionalizado, foi transformado num programa. Então, a partir desse momento, passamos a ter dotação orçamentária, né, específica para a BN Digital. Isso, todos haverão de concordar, é crucial, né, num plano de preservação digital. E, a partir de 2016, então, né, a equipe cresceu, os recursos possibilitaram uma atualização, uma vez que esse campo anda muito rápido, né? E a gente foi naquele caminho que eu já disse e repito, do amadurecimento com a prática, né? Então, a gente aperfeiçoou os procedimentos, a biblioteca começa a redigir seus primeiros manuais internos para todas as áreas, para todas as atividades. Joaquim,
Sim. Desculpa, só um segundo. É só para você não ter que correr com essa apresentação, já estamos na metade do tempo, tá? Tá. Eu estou de olho aqui. Perfeito. Eu tinha posto aqui 32. Tá, eu tenho o quê? 8 minutos? 10 minutos? Os 8. Tá. Não, perfeito. Então, em função disso, houve um crescimento do volume de acervos digitalizados. Nesses tempos, o armazenamento ainda era offline, em HDs e DVDs. Para que vocês vejam aqui, né? Era assim, a gente ainda tem boa parte disso preservado, embora tudo isso já esteja transferido, né? Mas a gente trabalhava assim. Observem aí, as caixas azuis eram HDs e as caixas vermelhas, alaranjadas, eram os DVDs. E é claro que isso acarretava problemas com a gestão do acervo a longo prazo, porque isso crescia muito, e aí então houve um investimento em infraestrutura e armazenamento, né? E em 2012 a gente instalou o nosso primeiro data center realmente com sala-cofre, o que nos possibilitou melhores condições para preservar o acervo da instituição e nos possibilitou começar a pensar em preservar muito mais, além simplesmente dos objetos digitais do acervo bibliográfico, iconográfico, etc. A gente sempre adotou para os metadados o Dublin Core, né, aliado ao MARC 21, né, que é usado na catalogação. Na BN ainda se cataloga até hoje, seguindo as regras do Código de Catalogação anglo-americano, né, segunda edição. A classificação decimal de Dewey para indexação. Nós sempre aderimos, desde o início, ao protocolo OAI-PNH, né, de arquivos abertos, e a BN Digital hoje é membro institucional da rede cariniana, né, com a qual colabora bastante, e alguns dos colaboradores, dos funcionários da BN Digital estão também no grupo de pesquisa DRIAD, né, que é puxado pelo Miguel. Então, muitos da equipe estão envolvidos, comprometidos com a pesquisa, o que é muito importante, né, o que areja, né, o nosso trabalho. A BN Digital integra a Rede Sudeste de Repositórios Digitais, né, faz parte da APREDIG, né, que é uma associação com sede em Madrid, uma associação latino-americana de preservação digital. Somos membros colaboradores. E nós publicamos, em 2021, a nossa política de preservação digital, como o Vanderlei já bem lembrou. Essa política está disponível no nosso portal, né? Existe lá um arquivo PDF que todos podem baixar. Observem: fundamentos legais, objetivos, abrangência, princípios e diretrizes, infraestrutura, acesso e uso, responsabilidade, sustentabilidade e, claro, tem um glossário e as referências. Então, os interessados, por favor, busquem a nossa política, né? Uma das bases dessa política, né, é propor a atividade colaborativa. Aliás, a redação dessa política é fruto de um trabalho colaborativo de colegas de todas as áreas da BN, que se reuniam periodicamente durante 2, 3 anos para redigir esse documento. Então, agora que esse documento existe, a gente quer avançar muito mais. E a gente tende a cada vez mais trocar com os colegas das outras áreas. Eu listo aqui algumas dessas possibilidades. A preservação dos documentos arquivísticos nato-digitais, né? Então, nós resolvemos abolir o papel na nossa unidade, né? E, liderados pela Daniele Peçanha, que é uma brilhante arquivista, desenvolvemos toda uma política, né? Já temos um manual de procedimentos de gestão dos documentos digitais e nato-digitais da BND, da BN Digital. Temos um espaço na nuvem da Fundação, temos normas para nomear arquivo, toda uma estrutura, né, de organização. Estamos implantando isso e a gente espera que esse seja um exemplo para que as outras unidades da BN também venham a aderir a essa política de abolição do papel, né, e de um trabalho
E é bom que a gente lembre, viu, Vanderlei, você que muito bem exaltou aí a arquivologia, os arquivistas, na BND, que também é um arquivo, né, meu caro? Estamos numa Biblioteca Nacional, mas a Biblioteca Nacional Digital é um arquivo, afinal, tratamos de arquivos digitais. Nós temos muitos arquivistas na nossa equipe, eles são muito ativos, tá? E é um trabalho muito bem, que funciona muito bem. Tem uma química muito boa entre bibliotecários e arquivistas na nossa equipe, trabalham muito bem, juntos. Então, a preservação da correspondência eletrônica, que é um tema novo, né, no mundo, eu diria, mas que também na BN nós estamos preocupados, pensando nisso. A preservação da memória institucional, redes sociais, programas de pesquisa, eventos e lives, através de um repositório institucional, que ainda é um sonho, mas que a gente já vê que a gente vai chegar lá. A preservação das páginas web, a gente está discutindo agora um possível projeto piloto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um experimento de preservação de página web. Também temos muito diálogo nisso, claro, com o Miguel Arediano, né, e a turma da Cariniana. E todos esses trabalhos terão que ser colaborativos. E a implementação do depósito legal digital, que é uma missão da divisão do depósito legal, mas que a gente também pode e deve ajudar. Já estamos começando conversações nesse sentido. Então, para isso, foi recentemente constituída uma comissão permanente de preservação digital. Essa comissão vai ser instalada, ela envolve colegas de todos os centros da biblioteca, até mesmo do escritório de direitos autorais e tudo mais, e a gente espera que essa comissão nos possibilite implementar tudo isso que está listado aí em cima. É assim que a gente vai avançar. Considerações finais. Eu diria que a gente, dessa maneira, está avançando. Eu acho que a gente já conseguiu, a partir da prática do dia a dia, construir um alicerce, né, a partir do qual a gente vai avançar. Eu não posso deixar de falar do recente ataque hacker, né, que a gente sofreu. Hoje de manhã eu vi que alguém aí que está assistindo já tinha feito um comentário lá, né? Todos sabem que há mais ou menos um mês atrás a gente sofreu um ataque hacker. A gente já voltou com a maior parte do nosso conteúdo, mas temos alguns portais e bases ainda que estão fora, e alguma coisa que está dentro, a gente teve perdas, sobre as quais a gente está trabalhando agora. Isso, de maneira alguma, nos desanima. Isso só nos dá mais força para avançar, isso nos faz ver que a gente está no caminho certo. Vale lembrar, né, que os estudiosos do campo hoje falam de resiliência digital. O que é resiliência digital? Isso quer dizer que hoje não dá mais para você falar, será que eu vou ser atacado? O que eu tenho que fazer para não ser atacado? Não, ao contrário, você tem que falar, quando é que eu serei atacado? E o que eu tenho que fazer? Qual é o meu plano de contingência para que no dia que eu for atacado eu consiga me recuperar o mais rápido possível, né? Infelizmente, pessoal, a gente chegou a esse tempo. E essa está sendo uma lição para a gente, mas a gente segue avançando. A gente tem muitos projetos belíssimos, né, com Portugal, com os parceiros da América Latina, com a França, com os Estados Unidos e com instituições muitas do Brasil, através da rede da memória virtual, né? Quem visitar o nosso portal vai ver a riqueza de iniciativas. E eu terminaria, claro, mostrando aqui um slide da Hemeroteca Digital, que é o maior sucesso da Biblioteca Nacional hoje, para que vocês tenham uma ideia de como esse portal da Biblioteca Nacional Digital é importante para os cidadãos do Brasil e do mundo, eu diria. Vejam só, em 2018, nós tivemos um pouco mais de 20 milhões de acessos. Em 2019, 33 milhões de acessos. Em 2020, 101 milhões de acessos. Esse ano, talvez, a gente chegue, eu não sei se a 200 milhões, mas a 150, 160 milhões, com certeza. Então, a gente vê que é um trabalho, né, uma demanda crescente, e por aí a gente vai. Muito obrigado, eu deixo aqui o meu contato. Obrigado a todas e todos, e estamos aí para a conversa. Obrigado, Joaquim. E agora a gente abre para responder as perguntas. Enquanto a gente recebe mais algumas, eu vou aproveitar que eu sou moderador da mesa e
fazer a minha primeira. Então, o Joaquim mencionou isso, tá? Já de passagem. Eu queria saber um pouco mais, mas essa pergunta acho que cabe para os dois, tá? Tanto o Joaquim quanto o Gilberto, que eu queria saber em relação a essa questão do depósito legal, efetivamente. Tá? A minha pergunta principal é que, quando a gente fala em depósito legal de publicações, digamos assim, tradicionais, né, a gente guarda na biblioteca, a pessoa vai lá e acessa, e fica por isso mesmo. A gente faz cópias na medida que a legislação permite, mas quando a gente fala em depósito legal de documentos digitais, colocar na web para acesso é uma questão um tanto quanto complicada por conta dos direitos autorais. E hoje pela manhã o Ariel Alejandro, da UNAM, fez uma palestra bem interessante sobre isso. Eu queria saber como é que vocês estão pensando em enfrentar essa situação. Gilberto primeiro, depois Joaquim, por favor. Professor, seu áudio está fechado. Professor Gilberto, o áudio. Perdón, no me había dado cuenta. Vamos, yo por mi parte no te puedo contestar a esa pregunta porque la biblioteca que dirijo yo no se ocupa de depósito legal, ¿no? Sé que la Biblioteca Nacional de España sí que están trabajando pues bastante en ello, lo tienen bastante avanzado, ¿no? No sabría decirte, vamos, no puedo contestarte esa pregunta, no te voy a engañar. Creo que Joaquín, desde la Biblioteca Nacional, pues seguro que ese problema lo tenéis ahí. Ok, Gilberto. Vanderlei, eu vou responder, mas antes eu quero deixar claro que a minha função na biblioteca é de coordenador da ABN Digital. A ABN Digital está subordinada ao Centro de Processamento e Preservação. Assim como existe a minha coordenadoria e várias outras, temos lá a coordenação de serviços bibliográficos, que é coordenada pela bibliotecária Luciana Grings. E a divisão do depósito legal está subordinada à coordenadoria de serviços bibliográficos, da Luciana. A chefe do depósito legal é a Alessandra Moraes. Então, quem tem que responder essa pergunta é a Alessandra, a Luciana e a Sueli Dias, que é a bibliotecária coordenadora geral do Centro de Processamento e Preservação. Mas como nós temos muito diálogo e lutamos pelo mesmo objetivo, eu vou dizer aqui um pouco do que é a minha visão, mas que eu acho que não destoa muito, tá? Mas é um pouco da minha visão. Primeiro, Vanderlei, é inegável o fato de que é uma obrigação legal da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tem que implementar o depósito legal digital. Tá? Agora, veja bem, com os livros, isso sempre foi da seguinte maneira: a biblioteca recebe o livro, ela dá acesso a uma consulta presencial, sem que o usuário possa fazer qualquer tipo de cópia, apenas a leitura, né? E esse livro só vai ser liberado ou vai ser digitalizado e colocado na ABN Digital quando, de acordo com a Lei dos Direitos Autorais do nosso país, ele cair em domínio público, certo? Como eu vejo, como eu imagino, repito, não sou eu a pessoa, mas eu vou dar uma opinião. Como eu vejo isso nesse novo ambiente que, em algum momento, vai funcionar na biblioteca? Bom, a biblioteca vai receber as publicações digitais e vai guardá-las, né? Agora, tem dois aspectos aí. Cada vez mais a gente vê que há autores que não querem restringir o acesso às suas obras. Então, é claro, a meu ver, que a ABN, quando o autor, proprietário dos direitos, declarar eu quero acesso à minha obra, a ABN dará. Fora isso, Vanderlei, tem a questão do empréstimo, né? Experiências como a do Internet Archives, muito interessantes, onde você pode pegar uma obra emprestada sem conseguir copiá-la. Bom, se você fizer um print screen, aí já era, mas você não pode baixar a obra, você tem um número de dias específico para acessá-la, você faz uma consulta digital. Esse campo está avançando. A gente sabe que nos Estados Unidos as editoras estão recorrendo, é tudo muito novo ainda e polêmico. Mas eu imagino que vai ser por aí. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, perfeito. Voltando, eu vou seguir o padrão do moderador anterior. Eu gostei muito de pergunta para um palestrante, depois pergunta para o outro. Acho que faz sentido. Então, vamos voltar ao Gilberto. E é uma pergunta da Márcia Enia. Professor Gilberto, você poderia nos falar sobre como é que foi a seleção de formatos
para preservação digital? E se você utilizar o PDF-A para texto? Perdona, no entendí muy bien la pregunta, discúlpame. Ao fazer a digitalização, sí. quais os formatos que vocês deram preferência? Por exemplo, para texto, para imagem? Vale, genial. Bueno, pues se utilizan lógicamente distintos formatos, ¿no? En materia de preservación, por ejemplo, para preservar, nuestro formato de preservación es un TIFF versión 6.0 y tal. Luego, dentro del entorno de las imágenes, pues contamos también... solemos hacer... Un segundo, por favor. Isso, obrigado. Solemos hacer, a partir del TIFF de preservación, hacemos una copia derivada, un JPG, a la mitad de resolución, y luego hacemos un multipágina en el caso de que lo requieran los ficheros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del audio, el formato que estamos utilizando como máster es el WAV, y estamos utilizando como copia derivada, como copia de difusión, un MP3, ¿no? Y en vídeo estamos trabajando directamente con MP4 de momento, pero es sobre todo por la naturaleza de los vídeos que tenemos, ¿no? O sea, nosotros no contamos con un fondo de vídeos como puede ocurrir en el caso de la Biblioteca Nacional o como podéis tener vosotros allí. Nosotros los vídeos que recogemos sobre todo son vídeos que proceden de los vecinos, es la memoria que aportan los vecinos o los ciudadanos de Madrid, con lo cual son formatos, pues... normalmente no son formatos de alta calidad, ¿no? Y nos las vemos y las deseamos para tratar de conservar esos formatos que ya llevan compresión y ya no son formatos propiamente máster, ¿no? Básicamente son esos formatos. Trabajamos con formato RIP también para un proyecto que tenemos que consiste en transcribir partituras manuscritas y orquestarlas mediante software, pues entonces tenemos fichero Reaper también. Pero vamos, básicamente TIFF, WAV y MP4, básicamente ahora mismo. Perfeito. Joaquim, você já até falou parcialmente essa pergunta que eu vou fazer agora pela Ana Clara Maio, que era sobre o ataque hacker que aconteceu na BN. Mas ela faz um acréscimo aqui. Houve perda? Sim, houve perda e, claro, não deu para ler, né? Mas aquele slide que eu coloquei aqui na minha apresentação e que está lá, quem entrar no portal vai ler, assume isso, né? Eu me preocupei muito com uma dificuldade de comunicação, de transparência da Fundação Biblioteca Nacional logo que o ataque aconteceu. Também foi a primeira vez, né, que a gente sofreu isso. Então, tudo bem. Eu lutei muito por transparência desde o primeiro momento. E eu diria que hoje a nossa comunicação já está bem legal. Então, a gente assumiu isso. Sim, houve perda. Na hemeroteca, por exemplo, que é a que está no coração de todos, uma perda em torno de 5%. O que é muito, porque são mais de 20 milhões de páginas. 5% é muito, né? Mas, assim, a gente está indo atrás dos backups e tudo. Eu estou otimista, tá? Por exemplo, na Brasiliana Fotográfica, que é um portal maravilhoso de 11 instituições que a gente ainda não colocou no ar, a gente teve perdas em algumas instituições, a gente já está recuperando. Eu acho que até a semana que vem ela vai estar de volta. E assim por diante. Tá? Quase tudo já voltou, a gente teve uma perda nenhuma ou pequena, mas que implica num retrabalho, e agora é trabalho diário até estar tudo em pé de novo. Tá? Mas a gente está bem, eu diria aos cidadãos, aos usuários, que a gente, o que vale é que a equipe do Data Center percebeu rápido, né? Então, o nosso plano de contingência funcionou. Mas é uma loucura, né, esse tempo que a gente está vivendo, pessoal. É isso, sabe? Temos que falar sobre isso, não é aqui agora, mas é muito sério. Vocês viram, né? O Supremo Tribunal voltou a sofrer um ataque essa semana, enfim, nos Estados Unidos, né? Aquele mega ataque que interrompeu transmissão de petróleo, tudo, enfim. É uma loucura, mas é isso. Gilberto, essa aqui é a Pamela Dionco, que mandou em espanhol, e acho que vai facilitar a sua vida um pouco. Será que você poderia compartilhar sua experiência de planificação e organização do Gabinete de Humanidades Digitales?
particularmente com como se integra com as tarefas da biblioteca digital e se devem implementar novas estratégias de preservação digital para seus produtos digitais. Bien, vale, no había hablado del Gabinete de Humanidades Digitales, pero sí lo había insinuado, ¿no? El Gabinete de Humanidades Digitales esconde, es un espacio que desarrollamos en la biblioteca para encajar todas aquellas experiencias que íbamos haciendo con software gratuito, con software cedido por universidades, todo buscando la difusión del patrimonio cultural. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se integran una serie de proyectos pues, muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, el caso de las reconstrucciones en 3D o en alta resolución, que generan unos formatos a la hora de preservar pues, relativamente complicados y relativamente inciertos ahora mismo, ¿no? A la hora de guardar, porque todos son softwares propietarios en la mayor parte de los casos y es complejo jugársela a esa carta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un proyecto que está dentro de ese gabinete que se llama Música Escondida, que es la recuperación de las partituras de la música escénica de los siglos XVIII y XIX de la ciudad de Madrid, que está impresa y manuscrita, conservada en la biblioteca histórica, pues era música que llevaba 200 años sin ser interpretada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cogimos esas partituras, separamos las diferentes partes de los instrumentos, hicimos una transcripción que fuera legible por un ordenador y luego, mediante una orquesta virtual, hicimos sonar cada uno de los instrumentos. Y claro, cada uno de los instrumentos los ensamblamos para generar esa música, esa melodía, ¿no? Que además era la música de los anuncios de hoy en día, la música efímera que se tocó entre actos y que a lo mejor no se ha interpretado en 200 años, bueno, seguro no se ha interpretado en 200 años. Conseguíamos recuperarla, ¿no? y preservarla. Pero claro, desde el punto de vista de la preservación, si tienes en cuenta que yo estaba hablando que hay que dar prioridad a los ficheros sobre las colecciones, pues menudo problema, porque por un lado tengo las imágenes, por un lado tengo los multipágina, por otro lado tengo los másters de esas imágenes, por otro lado tengo los másters de cada una de las pistas en audio, por otro lado tengo los ficheros Reaper, por otro lado tengo un fichero MIDI. Entonces, claro, de repente, y estamos trabajando en ello, nos encontramos con un montón de formatos nuevos que no sabemos muy bien cómo tratarlos, ¿no? Estamos en ello, ¿no? Ya tenemos varias propuestas o varios modelos, pero claro, para encajarlas dentro de nuestros planes de preservación, claro, e intentar ponerlos a prueba, ¿no? De alguna manera, a ver si son capaces de asimilar la preservación de ese tipo de colecciones, ¿no? Y bueno, podría hablar de un montón más de proyectos, pero se complica, el mundo se complica mucho, se complica muchísimo. Sim, graças. Joaquim, eu tenho algumas perguntas aqui adicionais sobre a questão lá da invasão, mas eu vou entender a sua frase anterior que não é bem o ambiente para essa conversa toda, né? Então, eu vou deixar sem fazer, e o pessoal tem o seu e-mail, Claro, mas aí tem o uma... e-mail da BN, tá? bndigital@bn.gov.br. Claro, estamos lá para conversar. E aí tem até mais um aqui da Regiane, mas assim, eu acho que está no mesmo escopo, né? Que aí é um escopo de segurança da informação. Se, do ponto de vista da BN, é possível se proteger efetivamente de um ataque hacker, sem perda de arquivo? Eu diria que sim, é possível. Agora, a questão é, o grande desafio, não da BN, mas de todas as instituições hoje, né, é a questão dos recursos, né? Os equipamentos se atualizam muito rapidamente, as tecnologias, né, avançam muito rapidamente, o que quer dizer que é necessário um investimento muito alto e constante, né? As garantias dos equipamentos, as licenças, os softwares, tudo. Falando assim no popular, é muita grana. E a gente sabe que na área, especialmente na área cultural, né, a gente tem dificuldade. Se vocês lerem a nossa política, vocês vão ver que uma das coisas que está enfatizada lá é essa. No capítulo de sustentabilidade, a gente fala da busca constante de financiamento. Então, o problema é esse. Por mais que a gente tente, acaba que sempre, para nós aqui, faltam recursos para que tudo esteja sempre redondo.
E como eu disse, os ataques hackers, cada vez mais, a meu ver, são inevitáveis, porque a maldade impera e a maldade não tem limite, há sempre um risco envolvido. Mas eu diria que sim, que se a gente puder aplicar tudo que a gente já sabe, os riscos são mínimos, tá? Respondendo a ela. A questão é ter sempre recursos para fazer isto valer. Não sei se respondi. Eu acho que vale. É aquela famosa história, quanto mais você investir, mais você garante a segurança, né? Mas é isso. Gilberto, uma pergunta da Gabriela, que é da BN também, né? A pergunta queria saber qual é o orçamento que a Biblioteca Digital de Madrid possui para esse projeto, pressuposto. El basamento, el software, la plataforma. Sim, acho que, Sí, já pensa que eu trabalho de digitalização e vale, compartilhamento. vale, bueno. La plataforma que utilizamos nosotros, no sé si he entendido bien la pregunta, te voy a contestar. Si ves que me equivoco, me lo dices, vale, y cambiamos. Pero la plataforma que utilizamos está basada todo en software libre, vale. Lo hicimos, lo desarrollamos de forma exprofeso, o sea, específicamente para la biblioteca, adaptada a las necesidades de digitalización y a las necesidades de los propios servicios que trabajaban con nosotros. Entonces no es un producto comercial en este caso. El software que utilizamos para preservación sí lo es. No sé si... La pregunta se refere al presupuesto que vale, presupuesto. Pues sí. Bueno, pues mira, perdón, es que lo entendí mal. Vamos a ver, el presupuesto que tenemos nosotros es un presupuesto relativamente pequeño. Lo que pasa es que es verdad que cuando nació la biblioteca, nosotros nacimos con una subvención del Ministerio de Industria y entonces ahí recogimos una subvención bastante elevada. Pero nos planteamos dos caminos, o bien invertíamos en infraestructura propia, desarrollar software propio, a lo que me he referido antes, adquirir escáneres, formar plantilla, etcétera, etcétera, o bien sacarlo a un contrato y entregárselo a una empresa para que nos hiciera el trabajo. Entonces optamos por el camino de invertir en autosostenibilidad, ¿vale? Entonces, ahora mismo somos autosuficientes, es decir, podemos digitalizar sin gastar dinero, podemos preservar hasta cierto punto sin gastar dinero. Podemos hacer Esconde, por ejemplo, proyectos de este tipo con muy poco presupuesto. O sea, nunca puedes decir que el presupuesto es cero, porque siempre hay plantilla y hay personal, pero somos bastante autosuficientes. De hecho, estos años de crisis atrás, crisis dura económica, los únicos que podíamos hacer cosas en las bibliotecas de Madrid éramos nosotros, porque lo caro para nosotros era estar parados. Pero es por esa inversión que hicimos al principio, cuando recibimos la subvención, la invertimos todo en tratar de ser autosuficientes, en pensar en qué iba a ser de nosotros cuando no tuviéramos dinero. Sí, gracias. No sé si... Sí, bueno. Esta pergunta é do Miguel, e para os dois, né? De uma forma geral, a pergunta é o que vocês recomendariam de procedimentos para uma plena implementação de uma política de preservação digital? Joaquim, começa? Bom, em primeiro lugar, muita habilidade política, muita diplomacia e muita paciência e uma capacidade de persuasão, de sensibilização, de persuasão, né? Educação constante dentro da instituição, a tentativa de convencer a todos que todos são compromissados com essa causa, que essa causa é uma responsabilidade de todos. Olha, eu sei que a minha resposta é genérica, mas eu também, durante boa parte da minha vida, né, eu me dediquei ao resgate da coleção de fotos de Dom Pedro II. Né? Eu entrei na Biblioteca Nacional muito jovem e eu me lembro que os funcionários falavam: cara, você é muito cheio de ideia, vai devagar, não, isso é muito difícil, não, isso não dá. Então, quando eu penso, né, nesses 40 anos que se passaram tão rápido, viu, Miguel, eu acho que é isso, cara, é acreditar,
é o tempo todo estar professando, defendendo, convencendo, trazendo as pessoas junto, né? A gente tem que domar o ego diariamente, dividir tudo. Eu acho que é por aí, não sei se eu respondi. Yo por mi parte coincido con Joaquín, porque es verdad. Y yo iría más difundiendo. Si somos capaces de contar el rico legado que conservamos en todas partes y tal, y somos capaces de enseñárselo al político, seremos capaces de convencerle, de persuadirle, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser que la respuesta sea genérica, pero yo es que creo que no hay otra respuesta, no sé si estás de acuerdo conmigo, Joaquín, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Difundir. Por eso en la Biblioteca Digital Memoria de Madrid invertimos tanto en difusión, o sea, tanto esfuerzo y tanto tiempo, porque al final es una garantía para conservar, ¿no? Si nosotros no hubiéramos jugado con el patrimonio todo lo que hemos podido para difundirlo, pues difícilmente podríamos haber adquirido el sistema de preservación, nos hubiera costado mucho. Estamos hablando de un gasto muy elevado, ¿no? Y ha sido a fuerza de esto, ¿no? Y de una política de conseguir visibilidad interna dentro de nuestra propia organización, que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Y nos deja seguir adelante y nos hace sostenibles, ¿no? Pero completamente de acuerdo contigo, con Joaquín, al margen de los matices. Teu microfone, Vanderlei. Olá, estão ouvindo? Agora sim. Oi, sim, desculpa. A Suzana Onayan pergunta se o software que utilizam para digitalizar o material também inclui uma interface para a visualização final por parte do usuário? Algo como o software Flipping, eu não conosco. Isto. No, en nuestro caso no. En nuestro caso el software que utilizamos para capturar imágenes o para capturar audio, sobre todo las imágenes, es el que nos proporciona el fabricante de los escáneres I2S, ¿no? La visualización se hace todo a través de ese software al que me refería antes cuando contestaba la pregunta equivocadamente, de ese software que desarrollamos a partir de código abierto, es profeso para la biblioteca. Ese software tiene 3 módulos, uno de gestión de flujos de trabajo, un gestor documental y una herramienta de difusión que es lo que soporta y sostiene toda la página web, o sea, la visión final, el acceso a la documentación por parte del usuario. Diferente. Não estão ouvindo? Alô? Oi? Sim. Não ouvimos antes. Ok, ele pergunta, e complementando a pergunta anterior, em relação à implementação da política de preservação digital, o que vocês tiveram mais dificuldade na implementação? O que mais foi difícil fazer? Olha, eu diria que a gente está implementando, né? Quer dizer, antes mesmo da gente ter essa política lançada, agora no ano passado, né? Na verdade, a gente vem fazendo isso na prática há muitos e muitos anos. E eu diria assim, que tudo que depende do fator humano, da equipe se superar, né? Fazer aquilo que seria impossível, a gente consegue. O maior entrave que a gente tem é na obtenção de recursos para aquisição ou atualização de software e aquisição de hardware. Esse é o único ponto, né, que realmente é o que tem sido mais difícil para a gente, respondendo. Recursos financeiros garantidos no orçamento ou até mesmo recursos extra-orçamentários para a infraestrutura, né? A gente tem várias áreas na biblioteca, né? Gestão de recursos digitais, metadados, programas, infraestrutura, preservação digital. Onde é que está o ponto mais sensível? Infraestrutura. Por quê? Recurso financeiro. É isso.
Bueno, en nuestro caso, pues yo creo que quizá las dos cosas más complicadas, ¿no? Pues han sido sobre todo el acometer la preservación de todas aquellas colecciones de esa primera fase de la que hablaba, en la que estábamos digitalizando como locos. Todos esos años de digitalización, ese gran volumen de imágenes que estaba absolutamente desestructurado, sin normalizar de alguna manera, era absolutamente improcesable, quizá ha sido lo que más nos ha enseñado y lo que más guerra nos ha dado, nos ha complicado. Y luego vuelvo a coincidir con Joaquín en el tema del equipo, ¿no? El implicar a la gente en preservación no ha sido una tarea fácil, ¿no? Al final lo hemos conseguido, ¿no? Y bueno, y por decir una tercera, pues la implementación de los... No, bueno, no, me quedo ahí, ya está. Simplemente yo creo que esos dos aspectos han sido bastante duros, sobre todo el primero. Posso fazer um complemento, Vanderlei? Ainda sobre esse mesmo tema, na biblioteca a gente teve uma experiência muito interessante, eu acho, que desde o início dos anos 80, quando eu lá ingressei e fiz a minha descoberta pessoal da coleção de fotos de Dom Pedro II, que estava lá guardada, inacessível há 100 anos, a gente começou um projeto muito bonito que implicou em desenvolver um formato de registro compatível com o MARC, escrever as normas, junto com a Funarte, o CPDOC, várias instituições se uniram, escreveram um manual de catalogação, nós desenvolvemos com consultoria um formato de registro compatível e pusemos isso para funcionar no MicroISIS, no PC, né? E deu certo. E aí isso contaminou a biblioteca. O pessoal da área de manuscritos falou, eu também quero, nós também queremos. Música, a área de música também. Então, eu achei isso foi ótimo, porque quando veio tudo isso que eu contei aqui na minha fala depois, quando a gente começou a digitalizar e a pensar na biblioteca digital, no nosso caso, Gilberto, a gente já tinha essa expertise de catalogar, indexar, né, e colocar em formato legível por computador todos esses distintos materiais existentes numa biblioteca. Isso foi bacana. Está falhando. Vanderlei? Estou tentando... Apareceu a voz agora? Agora. Então, deixa eu só ficar quieto dessa... Horrível, mas vai ficar. É só, pessoal, que eu acho que a questão da lista de presença acabou deixando todo mundo meio preocupado, mas ela sempre vai ficar disponível, gente, perto dos 10 minutos, 15 minutos para o final. Não precisa ficar preocupado com essa lista. Quando for colocado, vocês assinam e é mais ou menos nisso, né? Eu queria, já que a gente está caminhando para o final aqui, eu queria abrir agora, fica uma pena, a gente sempre tem muitas questões a serem feitas, mas nesse momento vamos caminhar para o final. Eu gostaria de convidar o professor Gilberto Pedreira para fazer as suas considerações finais sobre a nossa mesa e posteriormente em seguida, Joaquim, você, por favor, faça também as suas. Bueno, consideraciones finales, pues bueno, la verdad es que yo creo que quizá vamos, por lo menos de mi exposición o de mi experiencia, yo creo que en materia de preservación digital se debe insistir mucho en lo de que no existen ni buenas ni malas preservaciones digitales, ¿no? Existen niveles de preservación, es decir, cualquier acción que emprendamos orientada a preservar, a guardar una copia digital de cualquier documento, de cualquier tal, pues es un paso más, es un nivel más, ¿no? Eso implica no tener miedo, ¿no? No tener miedo o no intentar trabajar sin estar pendiente de un presupuesto, que no quiere decir que no lo necesites, ¿no?
pero todo eso te va a llevar a generar o a crear tus planes de preservación solventes, ¿no? Y además te va a dar una experiencia que te va a facultar, ¿no? Para poder acometer esto con mucho más éxito, ¿no? Poco más puedo decir. No sé si es una consideración final. Vamos a dejarlo ahí, ya está. Falo eu? Sí, te toca, Joaquim. Então, eu vi aqui que a Rosana Lanzelotti fez uma pergunta aqui, se eu não acho que a gente poderia compartilhar a nossa infraestrutura de TI com outras instituições, como se faz no Canadá, na Grã-Bretanha. Eu diria que sim, Rosana. Agora, desculpe de eu falar isso, tá, Vanderlei, mas tem a ver. Eu queria esclarecer uma coisa, essas perguntas são boas, né? Nós, da BND, somos usuários, somos clientes de um data center. A TI está subordinada à área administrativa da biblioteca e atende a toda a Fundação Biblioteca Nacional, que é muito maior do que a Biblioteca Nacional Digital. Nós somos clientes, usuários. Então, Rosana, eu concordo que a gente poderia ter, né, uma TI que atendesse várias instituições. Estou aberto a isso, mas isso é uma discussão maior na minha instituição. Tá? E com relação ao evento e as minhas considerações finais, eu diria que é isso, que eu acho que esse evento é um sucesso, Vanderlei, Miguel, Gabriel, todo mundo está de parabéns. Esse evento é a prova de que a gente está num caminho, né? Nós não estamos mal, né? Todo esse trabalho heróico aí puxado pelo Miguel é maravilhoso, a união das instituições acadêmicas, na Cariniana e nas outras redes todas. Eu vejo com otimismo, apesar de toda a maldade dos hackers e das dificuldades financeiras e, às vezes, os governantes que não conseguem priorizar o que deve ser priorizado, eu diria que eu parabenizo a todos e diria que esse evento é uma prova de que há luz no fim do túnel, que há solução, que há caminhos. Parabéns a todos que apresentaram e vão apresentar, né? Acho que a gente está indo bem, estamos na luta e vamos em frente, é isso. Eu sou um otimista, tá? É isso. Obrigado a todo mundo. Obrigado especialmente a Gilberto Pedreira, Joaquim Massal pelas exposições e obrigado a todos nossa plateia, digamos assim, né, os colaboradores também. Passo a palavra para o Gedeni, declaro a mesa encerrada. Obrigado a todos.